Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Boa noite a todos vocês aí em suas casas. Que alegria, que privilégio, que honra trazer a última mensagem, a última palavra, a última meditação do Evangelho nesse último culto de 2020. Eu desde já oro a Deus, clamo ao Senhor que a presença do Pai, ela seja real aí na sua casa, aí com os seus, onde você está. Eu quero te convidar nessa noite, mais uma vez, a orar comigo, pedindo a iluminação do Espírito Santo, para que a gente possa compreender as Escrituras. Pai de amor, Pai eterno, obrigado. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de permanecermos te cultuando durante todo esse ano, em especial no dia que se chama hoje, e clamamos por nossas vidas, por nossas mentes, pedindo que o Teu Espírito Santo nos ilumine, para compreendermos as Escrituras, compreendermos aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nessa noite, nesse último culto de 2020, nós pedimos e clamamos, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz, fala conosco, hoje, Senhor, em nome de Cristo Jesus, amém, amém e amém. Final de ano, final desse ano complicado, um pouco traumático, estamos adentrando um novo ano, ainda com alguns traumas, ainda com algumas questões graves em termos sanitários por conta da pandemia. Mas toda virada de ano é uma virada de ano. E é muito interessante perceber o fenômeno popular da virada de ano. Todo mundo tem muita expectativa em relação àquele momento, em relação àquela virada ali de segundos, da 11h59 que vira meia-noite. E é interessante notar que no meio popular, de maneira ampla e geral, e eu estou pensando principalmente no nosso país, as pessoas têm costumes, hábitos ali e manias, interessantes em relação ao fim do ano. Tem gente que vai pular 7 ondinhas, esse ano com certeza, ou muito provavelmente não vão pular as 7 ondinhas, porque imagino que a praia não seja um lugar adequado para ir à meia-noite, pular 7 ondinhas. Mas quem pula 7 ondinhas, quem escolhe uma determinada cor, quem faz ali várias manias, tem em mente o quê? O desejo por algo, está em busca de algo, está em busca de uma felicidade. Essa felicidade muitas vezes, ela tem a ver com dinheiro. As pessoas querem que o 2021 seja um ano com mais dinheiro, com mais sucesso ali profissional, na carreira, mas que culmine necessariamente em lucro, em recursos financeiros, para que 2021 seja melhor que 2020 nesse aspecto. Muitos desejam e anseiam por um grande amor. Muitas pessoas estão em busca de um amor. Alguns encontraram já em 2020. Outros estão procurando em 2021. E essa virada de ano aí é cheia de momentos especiais que essas pessoas fazem em prol dessa busca por essa felicidade que está representada na busca de um grande amor, de um esposo, de uma esposa, de um namorado, de uma namorada. As pessoas de 2020 para 2021, embora todo o cenário complicado, elas estão buscando a sua felicidade. Elas estão em busca de algo. E muitos desses desejos humanos a respeito dessa busca por algo é genuíno. É genuíno, as pessoas quererem um grande amor, quererem que a carreira dê certo, etc, etc, etc. Eu acho que o grande desejo genuíno de todos nós é sem dúvida a saúde. Nós queremos saúde, a nossa saúde em relação a esse vírus, queremos a saúde dos nossos entes queridos, queremos a saúde dos nossos pais mais idosos, dos nossos avós mais idosos, desejamos e ansiamos para que essa crise
de saúde global, era em 2021, ela passe, e que minimamente, quem sabe aí, no decorrer do ano, a gente possa resgatar uma certa normalidade da nossa vida. Quer desejo mais genuíno que isso? Eu desejo isso, eu clamo a Deus como cristão por isso. Mas, entretanto, porém, todavia, eu quero refletir com vocês um pouquinho nessa noite sobre o Salmo de número 84. E me parece que o grande anseio e desejo do salmista, ele pode representar uma possibilidade de desejo para mim e para você. Eu, como já meditei nessa palavra, escolhi para pregá-la nesse último culto de 2020, tenho certeza que ela já interpelou o meu coração e que o meu grande anseio, o meu grande desejo para 2021, a minha busca para esse novo ano, está relacionada ao anseio e à busca do salmista. É nesse Salmo 84, que nós temos aquele famoso versículo, que mais vale um dia nos átrios do Senhor, na casa do Senhor, do que 1000 longe dele. Do que 1000 dias longe da casa do Senhor. E nessa noite de último culto do ano, eu quero propor aqui para todos nós uma meditação. E eu oro a Deus para que o Espírito Santo te convença que a melhor coisa que você pode querer para esse novo ano que está se abrindo, a melhor opção que você faz, e eu diria que não é qualquer opção, que não é uma alternativa, é a opção, é buscar e desejar estar na casa do Pai, estar e habitar na casa de Deus. O meu desejo para 2021 é que o André, que eu habite neste lugar, que eu esteja a caminho deste lugar, que eu continue a peregrinar, tendo como alvo, tendo como meta, tendo como anseio, estar nessa casa, estar nesse lugar onde o Pai habita, onde Deus habita, onde o Eterno está. É isso que o salmista vai relatar nessa oração, canção, nesse salmo. É isso que ele vai salmodiar aqui. E dentro do contexto desse salmo é interessante, porque a casa de Deus aqui, para quem escreve, a casa de Deus é um lugar físico. A casa de Deus é o templo lá do Antigo Testamento. E esses israelitas aqui, eles tinham o hábito de, em determinado momento ali, muitas vezes do ano, peregrinar até Sião, peregrinar até o templo, ir até esse lugar físico. E é muito bonito ver a poesia hebraica e perceber o quanto isso mexe com o coração do peregrino. O quanto que a possibilidade de ir até a casa de Deus significa algo de muito especial para esses nossos pais da fé. Poder ir até a casa do Senhor, estar na casa do Senhor, isso mexia com toda a constituição humana, emocional, física, porque era uma peregrinação, então você tinha um deslocamento. E eu não tenho dúvida de que esse peregrinar até a casa de Deus, até Sião, até Jerusalém, era um momento de muita introspecção, era um momento de muita meditação, era um momento ali, certamente, de ruminar a palavra de Deus, de ruminar a Torá, de ruminar os profetas, de muitas preces, de muita reflexão. E o salmista, ele nos diz elementos e coisas que eu creio que vão nos ajudar a pensar onde nós queremos focar, onde nós queremos canalizar as nossas expectativas, onde está a alegria
para esse ano que vai se abrir. E até mais do que essa virada de ano, onde está a alegria da nossa alma? Qual é o lugar do nosso coração? Quem é o dono do nosso coração? Obviamente, nós, cristãos, nós não entendemos mais que o templo físico, ou esse templo em que eu estou aqui, que nós estamos aqui, é um lugar em que Deus habita. A partir do Novo Testamento, nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus, Ele habita o nosso coração, Ele habita a nossa vida. Nós somos o tabernáculo de Deus. Agora, independente dessa atualização hermenêutica que nós fazemos a partir da nova aliança no sangue de Cristo Jesus, desse véu que se rasgou, e dessa presença que não está num lugar físico, mas habita a nossa vida, toda a meditação do salmista, eu tenho certeza que vai nos ser muito útil e muito preciosa. Ele começa o salmo dizendo o seguinte: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei, meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar, louvam-te sem cessar. Felizes são aqueles que habitam na casa do Senhor. Felizes são aqueles que estão a caminho da casa do Senhor. E por que que estes são felizes? Porque como o salmista, ele bem diz aqui, é agradável o lugar da habitação de Deus. O lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus está, é um bom lugar para se estar. É um bom lugar para se peregrinar e chegar até lá. Porque é agradável. E é tão agradável, segundo o que o salmista diz, que ele anseia por esse momento. A alma dele está sedenta por esse momento em que ele vai chegar na casa do Senhor. Porque ele sabe que na casa do Senhor Deus habita. E onde Deus está é um lugar agradável de se estar. A alma dele anela, ela chega a desfalecer pelos átrios do Senhor, pela possibilidade de se chegar perto. Aqui quem está escrevendo não é um sacerdote, um sumo sacerdote, por isso que ele fala de átrio, é aquela ala que não fica ali no Santo dos Santos, dentro do templo físico, mas mesmo que ele não tenha a autonomia para se chegar ao lugar de maior intimidade dentro do templo, que é o Santo dos Santos, onde ficava a arca, só de chegar no átrio, só de estar na habitação de Deus, já é suficiente. A alma dele já está desfalecendo de tanta vontade de chegar até ali. E olha que bonitas imagens que ele escolhe para relatar isso. Ele diz que o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Habitar a casa de Deus, ir até a casa de Deus, desfrutar da experiência da casa do Senhor, é desfrutar de uma experiência de alegria, é desfrutar de uma experiência de regozijo, é desfrutar de uma experiência de canto. Porque quando a gente está alegre, a gente canta, a gente expressa. Toda essa emoção, ela é expressa para fora de nós. E nesse caso, através da arte, através da música, através do louvor, através da adoração. Porque a alma de quem está aqui, ela está desfalecendo por esse momento de chegar nesse lugar. E esse lugar é lugar de alegria. E é bonito também essa outra expressão que ele utiliza aqui. Ele diz que até o pardal achou um lar,
e a andorinha um ninho para si, para abrigar ali os seus filhotes perto do altar do Senhor. Porque no templo físico, os passarinhos, muito provavelmente, eles se chegavam em alguns lugares, em alguns cantos ali do templo, e faziam o seu ninho. E o salmista, quando ele expressa a alegria que ele está sentindo de poder peregrinar e ir até a casa de Deus, ele se remete a essa imagem, que a casa de Deus é um lugar em que os passarinhos podem ir, e eles podem preparar o seu ninho, e eles podem se sentir seguros dentro da casa de Deus. Então a casa de Deus também, além de alegria, além de um lugar de canto, além de um lugar agradável, a casa de Deus é um lugar de proteção, é um lugar de estabilidade, é um lugar sustentável, é um lugar em que a gente pode ter certeza que a gente está protegido, que a gente está amparado, que nós estamos guardados. E o mais bonito de perceber no finalzinho do verso 3 é a intimidade com que o salmista fala a respeito do Deus que é dono da casa. Ele diz que Ele é meu rei, Ele é meu Deus. Isso não é à toa, é porque ele sabe que a casa de Deus e a possibilidade de estar nessa casa de Deus, ir até ela, significa ir para um lugar de intimidade. Feliz, ele conclui, são os que habitam a tua casa e louvam sem cessar. Não para de louvar, não para de agradecer, não para. A experiência de quem vai até a casa do Senhor, está em busca da casa, anseia por este lugar, é a experiência de quem anseia e anela por intimidade com o Senhor. É a experiência de quem quer mais de Deus. É a experiência de quem quer mais profundidade. É a experiência de quem quer mais intimidade. É a experiência de quem quer chamar Deus como meu. É a experiência, e aqui eu espero que ninguém se escandalize, mas é a experiência de quem chega nessa casa de Deus. É como a experiência de quem chega na casa do vô, da avó, e pode colocar o pé no sofá. Porque só coloca o pé no sofá dentro de uma casa quando você é íntimo deste lugar. E a casa de Deus é um lugar de intimidade. É um lugar aprazível. É um lugar gostoso de vivenciar. Por quê? Porque lá Deus habita. Porque lá Deus está. Porque na casa de Deus nós temos a possibilidade de construir uma amizade verdadeira, um relacionamento intenso e verdadeiro, com aquele que nos protege, com aquele que nos inspira a cantar, com aquele que quer a nossa alegria, com aquele que quer a nossa gratidão, a nossa satisfação. A casa de Deus é esse ambiente, é esse lugar onde você tem depositado as fichas da sua alegria. Do que depende a sua alegria para 2021? Será que você depende do teu sucesso profissional em 2021 para que aí você fique alegre, aí você desfrute de felicidade? Será que você precisa descobrir o príncipe encantado ou a princesa encantada? Já digo de antemão que isso não existe, tá? Mas para que você possa ser de fato feliz? Será que você precisa de mais dinheiro no bolso em 2021 para aí você ser feliz? Que tipo de conquistas, que tipo de vitórias, que tipo de bênçãos você anela, você espera, você aguarda? O que tem desfalecido? Tem desfalecido a tua alma de desejo e de ambição e de vontade para 2021? A proposta do salmista não tem nada a ver com isso. A proposta do salmista é a proposta de nós habitarmos a casa de Deus. E nós que somos cristãos, e nós não temos um templo físico para ir, e não compreendemos que Deus habita em templos feitos por mãos humanas, isso tem a ver com a relação, com a intimidade que nós queremos construir com Ele.
E eu, André, esse é o meu desejo para 2021. Eu anseio. A minha alma está desfalecendo por mais do Senhor. Eu quero mais de Deus. Eu quero te convidar nessa noite para que você deseje isso. Porque é nesse lugar em que está a felicidade verdadeira. É no estado de intimidade com o Pai que nós encontramos um tipo de vida em que a gente se sente como essa andorinha que fez ali o seu ninho e que está bem protegida junto dos seus filhotes. É nesse lugar em que a gente tem a liberdade para poder cantar, para poder exaltar e nos expressar. É nesse lugar em que a gente vive um tipo de experiência de alegria no Senhor, no Senhor, no Senhor. O salmista continua, ele diz no verso 5: como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, que é na verdade aqui é um vale de lágrimas, é um vale seco, é isso que essa palavra aqui, ela está querendo nos dizer. Fazem dele um lugar de fontes, as chuvas de outono também o enchem de cisternas, de bênçãos. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. A experiência de quem busca a casa de Deus, de quem anseia pela casa de Deus, por quem quer habitar este lugar, é uma experiência, como eu disse no início, literalmente para o salmista, de peregrinação. Mas para nós também é uma experiência de peregrinação. Porque se engana quem acha que está desfrutando plenamente de Deus. Se engana quem acha que atingiu determinado patamar espiritual, em que tudo que é possível ser curtido, aproveitado da presença do Senhor, está sendo. Sempre há mais o Senhor, sempre há novidade de vida no Senhor. E o salmista está nos dizendo o seguinte, que felizes são os que encontram em ti sua força, e os que são peregrinos de coração. Gente que peregrina, gente que caminha, gente que anda em direção do Senhor, na direção da casa de Deus. Gente que está vivenciando na vida e transformando a vida em uma caminhada espiritual. Nós todos aqui estamos numa jornada espiritual, numa caminhada espiritual, numa peregrinação. Todos nós somos peregrinos. E ser um peregrino de coração é ser feliz, porque a gente peregrina para Ele, a gente peregrina na direção dEle, a gente peregrina na direção da casa de Deus. E nesse sentido, nós cristãos peregrinamos porque a gente quer encontrar mais do Senhor. E o maravilhoso desse texto é perceber que essa peregrinação, a gente não vai sozinho, existe uma força, que é a força de Deus em nós. Nós temos e desfrutamos da presença de Deus no momento em que a gente caminha na direção dEle, olhando para aquele que nos dá esperança. E é bonito de perceber a sutileza quando ele fala que ao passarem pelo vale de lágrimas, ao passar pelo vale seco, essa peregrinação é uma peregrinação que simboliza aqui a nossa vida. E a peregrinação que a gente faz não é uma peregrinação em que dá tudo certo, em que a gente caminha e tudo ocorre do jeito que a gente esperava. Não, a vida não é assim. Eu acho que você já percebeu que a vida não é assim. A vida tem pandemia, a vida tem dificuldade, a vida tem desemprego, a vida tem dificuldade financeira. A vida tem muitas e muitas situações complicadas, que nos interpelam, que nos afetam. A contingência da vida está aí. Para o teu cano furar, para o pneu do teu carro também dar problema. Esses dias mesmo, tive que passar lá no mecânico para tirar um baita de um parafuso do meu pneu.
Não esperava isso. O pneu começou a murchar, tive que ir lá. Acontece. Às vezes, uma pessoa querida da família passa, falece. Às vezes um ente querido nosso se contamina aí com a Covid. Às vezes a gente não passa o Natal com quem a gente gostaria de passar, com a quantidade de pessoas que a gente gostaria de passar. Às vezes a gente não tem a presencialidade do culto que a gente gostaria de ter. Às vezes a gente não tem um monte de coisa que a gente achava que ia ter e não tem. Essa é a vida, essa é a caminhada. Não tem como fugir, escapar disso. Ah, mas eu não quero sofrer, bate na madeira aí, pastor. Opa, bate na madeira não é coisa de crente, né? Mas talvez aí, vamos fazer uma campanha para não ter sofrimento. Aí fica mais gospel. Queridos, a vida tem sofrimento, a vida tem dor, a vida tem dificuldade. E a nossa peregrinação espiritual envolve necessariamente o fato de que nós passaremos por vales secos, por vales de lágrimas, por momentos de dor, por momentos de aflição. Agora, por que eu estou falando de tanta coisa ruim assim para 2021, pastor? Último culto do ano? Porque felizes são os peregrinos de coração. Felizes são os que são peregrinos e caminham pensando e tendo como alvo a casa do Senhor, a presença de Deus, anelam pelo Senhor na caminhada, e mais desfrutam da presença dEle na caminhada. Olha só, as chuvas de outono também o enchem de cisternas, que representam aqui bênçãos. No meio da nossa peregrinação e no meio das dores, das dificuldades, meu irmão e minha irmã, Deus está conosco. Deus está conosco. Deus não nos abandona na caminhada. Deus não nos abandona na jornada. E a felicidade não está em não termos mais problemas. A felicidade está em saber que o bom Deus, o nosso Pai, Ele está conosco na jornada. E Ele não cessará de colocar a sua boa mão sobre a nossa vida. E muitas vezes, a partir da sua graça, da sua misericórdia, transformar situações caóticas, complicadas, em oportunidades de nós observarmos e testemunharmos das bênçãos dEle. Que alegria! O que eu anseio para 2021? Eu anseio peregrinar com o meu Deus. Eu anseio continuar caminhando com o meu Senhor. Eu anseio continuar nessa busca radical, nessa busca intensa por Deus na minha jornada espiritual. E eu anseio pelos dias maus, em que eu tenho certeza e convicção que o bom Deus, Ele estará comigo. Ele estará comigo. Ele estará comigo me consolando muitas vezes. Ele estará comigo recolhendo as minhas lágrimas muitas vezes. Ele estará trazendo conforto e alento para a minha alma muitas vezes. Que alegria, que privilégio é a gente poder peregrinar e ter como consciência, e ter a consciência de quem peregrina, que peregrina junto do Senhor, de um Deus que está conosco, que é Emanuel, Deus conosco. Prosseguem, ele diz aqui no verso 7, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Que alegria poder se apresentar ao Senhor na caminhada e na jornada. A pergunta que eu te faço é a seguinte: a tua felicidade está em quem? Em quem? A minha felicidade está quando encontrar o príncipe encantado. Olha, o príncipe encantado te decepciona, ele falha, ele erra. A minha felicidade está na lealdade dos meus amigos. Amigos traem, pessoas são falhas. A minha felicidade depende de uma determinada configuração familiar. As famílias muitas vezes se desestruturam, infelizmente.
Por isso, eu quero te levar a refletir de uma maneira séria e profunda, a partir desse salmo, sobre onde está a tua felicidade, de quem depende, porque não pode depender do outro humano. A minha felicidade não pode estar na dependência do outro, do meu próximo. A minha felicidade precisa depender de Deus, porque o bom Deus está comigo na peregrinação. O meu Deus está comigo na jornada. O meu Deus está comigo nesse momento em que eu atravesso a vida com os seus vales lindos e maravilhosos e às vezes com vales de lágrimas e vales secos. Mas Deus está comigo o tempo todo. E Deus, como diz o irmão Aldo, né? Ele é bom o tempo todo. Todo o tempo Deus é bom. Esse é o nosso Senhor. Que você possa chegar em 2020 com esse anseio, com esse desejo do teu coração, de caminhar junto, lado a lado do Senhor. O salmista continua no verso 9. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Por fim, o salmista, nesse último bloco da sua poesia, ele fala um pouco para a gente sobre a felicidade que nós temos de ser discípulos desse Senhor. Discípulos, aqui eu importo o conceito de discípulos do Novo Testamento, que conforme o nosso Senhor Jesus nos ensina, não é só quem ouve a palavra de Deus, é quem ouve e a obedece. E é maravilhoso perceber que esse anseio para chegar nessa casa do Senhor envolve a realidade de um Deus, como nós já vimos, já falamos, um Deus que é íntimo, que é pessoal, um Deus que está conosco nos momentos bons e ruins da vida, mas é um Deus que é o nosso referencial ético, é um Deus que é a nossa referência sobre como nós devemos viver a vida. Gente, imagina só, se a gente peregrinasse, se a gente caminhasse, se a gente orasse, se a gente cantasse, se a gente louvasse, um Deus temperamental. Um Deus que um dia, Ele fala assim para você, olha, ama teu próximo, hein? Se alguém te bater numa face, dá outra. Aí no outro dia Ele fala para você, ó, agora você se vinga, para de ser bobo, para de ser tonto. Vai lá e dá um cascudo no cara, vai ficar apanhando à toa. Opa, calma aí, qual Deus que eu estou... Imagina um Deus que você está servindo, que um dia Ele fala para você assim, olha, entrega a tua vida, para que outros possam viver. Aí no outro dia Ele fala, rapaz, cara, corre para salvar a tua, e não entra nessa jogada não. Sabe aquela coisa meio cowboy fora da lei, a lá Raul Seixas, né? Nada disso. O nosso Deus é um referencial ético. O nosso Deus, Ele é alguém que é a nossa luz. Por isso que Ele usa essa expressão aqui de sol, que seria melhor traduzido como luz. Ele é o nosso escudo. Por que Ele é escudo? Por que Ele é soberano? Por que Ele é esse Senhor? Porque Ele é íntegro. Existe integridade nele, solidez nele, robustez nele. Ele não oscila, Ele não mente, Ele não engana. Como que a gente ia confiar num Deus que podia enganar? Como que a gente confiaria num Deus que oscilaria? Como a gente confiaria num Deus que tem variações temperamentais? Há lá um Deus do Olimpo? Há lá um Zeus, quando se irrita lança raio contra a humanidade? Que casa de Deus é essa que você ia gostar de ir, sabendo que você não sabe o que você vai esperar? Gente, a casa de Deus é um lugar que a gente pode... E às vezes a gente fica, nos nossos relacionamentos humanos, a gente fica com medo muitas vezes de se entregar a essa relação, né? Eu me lembro na época que eu namorava a Aline, teve um processo de conquista, até ela se entregar o amor dela, o coração dela para mim. Um processo, porque a gente desconfia,
a gente fica com o pé atrás, a gente não sabe se é, se não é um Dom Juan, a gente não sabe. Agora, em relação ao Senhor e habitar a casa de Deus, você pode ir correndo para a casa do Senhor. Você pode abrir, rasgar o teu coração para o Senhor. Você pode ser verdadeiro com o Senhor. Você pode contar para Deus quem você verdadeiramente é. Para além daquilo que você apresenta socialmente, quem você é no teu íntimo, na tua intimidade, no teu coração. Você pode ir correndo, você pode deixar que tua alma, ela fique desfalecendo de vontade de chegar até o Senhor. Porque você está se entregando a alguém que é íntegro. Alguém que quando diz que te ama mesmo. Alguém que quando diz que é misericordioso mesmo. Alguém que quando diz que é gracioso, existe graça a ser derramada mesmo. Alguém que quando diz que vai te salva mesmo. Alguém que quando diz que vai te liberta mesmo. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai de amor. E quando Jesus Cristo vem ao mundo e revela para nós que Deus é Pai, é porque o Pai é Pai mesmo. E aleluia, glória a Deus por isso. Que alegria, que felicidade saber que o nosso Deus é o nosso Pai, é o nosso Abba. Que alegria, que satisfação saber que eu estou indo para a casa de um Deus que verdadeiramente vai me acolher. Que alegria, que satisfação em saber que eu posso muitas vezes estar no lamaçal do pecado, mas quando a ficha cai, eu sei que se eu voltar para a casa do Pai, talvez eu prepare ali um textinho tal, para falar, olha, me trata como um dos seus escravos, mas eu sei lá no fundo, que Ele vai me receber como um filho amado que voltou. Que alegria saber que esse amor é um amor que não falha. Amor de pai e de mãe, meus irmãos, por mais que seja muito precioso, muito especial, tem filho que fica com ciúme do outro filho, porque o pai ama mais outro, prefere um, prefere o outro. Vocês sabem que acontece isso. É um amor falho, um amor que às vezes não... E no pior do estado, pior das situações, aquela situação lamentável, tem mãe que tem coragem de pegar o neném e deixar no lixo. Deus não. Deus nunca vai te deixar no lixo. Deus nunca vai te amar menos. Deus nunca vai oscilar o amor dele pela tua vida. Porque nós temos no Senhor um referencial ético, moral. E eu pergunto para vocês, para 2021, como você quer ser em 2021? A partir dessa experiência da casa. Porque quem busca a casa de Deus, busca um Deus ético. Busca um Deus que nos ensina também a sermos éticos, sermos corretos, buscarmos esse tipo de moral, não é moralismo, com listinha de pode e não pode, a sermos seres morais, éticos, que respondem por si de maneira responsável, à luz do referencial que nós temos no Senhor. E eu desejo para 2021, falo por mim e oro a Deus para que possa falar também por você. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu quero amar mais como Jesus ama. Eu quero ter mais compaixão do meu próximo. Eu quero ter um coração alinhado com o Pai. Eu quero ser mais misericordioso. Eu quero perdoar mais. Eu quero ser menos ressentido. Quero guardar menos amargura no meu coração. Eu quero ser parecido com o Pai. Eu quero ser parecido com Deus que habita essa casa. Eu quero habitar lá, eu quero viver com Ele, eu quero aprender dEle. Eu quero ser manso, eu quero ser humilde, eu quero ser paciente. Eu quero que a presença de Deus invada a minha vida e que o fruto do Espírito se manifeste em mim. Eu quero isso, porque o meu Deus é assim, eu sei que Ele quer que eu seja parecido com o Filho dEle. Esse é o meu anseio, esse é o nosso anseio, isso deve ser o nosso anseio. Porque você vai passar de ano mais uma vez, se espelhando em quê?
Em quem? No artista que você gosta? O referencial ético da família, ó, pode escorregar, pode não ser perfeito. Busque o Senhor como a tua referência, porque Ele é luz. Ele é luz que ilumina, nos dá discernimento, nos ajuda a tomar decisões, nos ajuda a ter mais sabedoria, nos ajuda a caminhar com solidez, com passos firmes, porque Ele é lâmpada para os nossos pés. Porque o Evangelho ilumina e nos dá sabedoria na vida. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus. Eu quero habitar nessa casa, eu quero ter intimidade com Ele, eu quero ter intimidade, eu quero desfrutar da presença, eu quero desfrutar dessa ética. É isso que eu quero para 2021, para a minha vida. E eu oro a Deus que você busque isso de todo o teu coração. Eu oro a Deus para que o teu grande desejo não seja um apartamento novo, para que o teu grande desejo não seja o príncipe encantado, teu grande desejo não seja um saco de dinheiro, para que o teu grande desejo não seja, por mais genuíno que seja, um desejo por a tua saúde e a saúde dos teus. Eu oro a Deus para que o nosso grande desejo seja que nós sejamos felizes, habitando a casa de Deus. Para que o desejo da nossa alma, do nosso coração, para que a nossa energia, o nosso esforço, o nosso empenho, a nossa dedicação, para que o pensamento que tome conta da tua vida, no momento que você está sentado assim, lá à noite, na hora do descanso, seja o pensamento de quem anseia e deseja mais de Deus. Porque quem quer estar na casa de Deus é porque anseia por Ele. Mais ainda no nosso caso que somos cristãos. Porque tudo isso que eu falei, novamente, não tem a ver com você se deslocar e ir para um lugar físico. Tem a ver, meu irmão e minha irmã, com você acabar o teu ano de 2020 de joelho no chão, prostrado na presença do Pai, clamando por mais dEle. Tem a ver com você rendido diante do Senhor, diante desse ano caótico, e dar graças a Deus porque você ainda está respirando. Se prostrar diante do Pai, se achegar na casa do Pai, olhar para aquilo que significa a casa do Pai, estar desejoso e desejosa por sinalizar para o mundo, a alegria que existe em viver essa vida de intimidade com o Senhor. Porque tem gente que está procurando a casa, tem gente que está procurando o carro, tem gente que está procurando a bênção, tem gente que está procurando a vitória, tem gente que está procurando um monte de tranqueira. E às vezes no meio das tranqueiras tem coisa genuína, não quero negar isso. Mas é pouco para quem diz que serve esse Deus desse tamanho, conforme as Sagradas Escrituras nos atestam. Querer coisas, desejar alguém, acima de tudo, alguém humano, é pouco, diante do Pai revelado no nosso Senhor Jesus Cristo. Querer sentir alguma coisinha ali na virada de ano é pouco, diante da densidade da presença de Deus na casa dEle. É pouco. Eu quero começar o ano inconformado com a minha vivência espiritual, com a minha espiritualidade, porque eu quero desfrutar. Eu quero ser como essa andorinha, sabe, que fez um ninhozinho na casa de Deus, que habita lá. Eu quero ficar mais de boa na presença de Deus. Eu quero desfrutar mais dessa paz que transcende o entendimento. Eu quero desfrutar dessa alegria, a tal ponto de dizer como salmista: olha, eu prefiro um dia sentindo teu toque, sentindo a tua presença. Eu prefiro um dia nesse lugar de plenitude, um dia no lugar da tua presença, Pai. Um dia sentindo, sabe, 1 miligrama do teu amor, do que 1000 dias em qualquer lugar. Eu quero que o anseio da minha alma não esteja pelas minhas férias.
Eu quero que o anseio da minha alma não seja por um lugar que eu vou viajar. Eu quero que o anseio da minha alma seja o Senhor. Eu quero mergulhar na tua densidade, no teu mistério. Eu quero me esconder na tua presença. Eu quero ser completamente tocado pelo teu Espírito, cheio do teu Espírito, ao ponto de, no referencial da ética plena que está no Senhor, eu possa ter os meus comportamentos, as minhas atitudes, os meus pensamentos completamente transformados, alinhados com a tua vontade, e viver uma vida, sabe, em que eu estou peregrinando, em que eu me alegro em peregrinar, eu me alegro em caminhar, conhecendo ainda em parte. Diz o apóstolo Paulo, em parte conhecemos, né? Em parte a gente profetiza, tudo em parte. A gente vê ainda um reflexo meio obscuro. Mas esse pouquinho que a gente vê, o salmista no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, foi o suficiente para ele perceber que valia um dia a mais na casa de Deus do que 1000 longe dela. Nós que desfrutamos de uma experiência em que o véu está rasgado, meu irmão, minha irmã, eu acho que a gente pode e tem possibilidade de desfrutar de maneira ainda mais intensa do que o escritor sagrado aqui relatou, com mais louvor, com mais alegria, com mais satisfação, com mais intensidade, com mais densidade. Que esse seja o seu desejo para 2021, e por que não para a tua vida. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por essa noite. Obrigado, Pai de amor, porque o Senhor está disponível para que a gente desfrute a experiência da tua casa, para desfrutar da experiência desse lar, doce lar que é a tua presença. Pai amado, em 2021 eu não quero carro novo, não quero apartamento novo, não quero dinheiro no bolso. Senhor, o que eu quero é o Senhor. Eu quero que o Senhor seja a minha satisfação. Eu rogo ao Senhor para que a Igreja Batista em Quitaúna tenha como ambição a tua presença, tenha como ambição a intimidade com o Senhor, tenha como ambição o Senhor, a tua pessoa. E que isso venha nos satisfazer, que isso não seja coisa da boca para fora, que a tua realidade, que a espiritualidade que nasce no teu coração e vem até nós pelo teu Espírito, seja vibrante, contagiosa. E Senhor, que se a gente tiver que continuar em vale de lágrimas, em vales secos, Pai amado, que lá no fundinho do nosso coração, a gente possa ter certeza que a alegria do Senhor é a nossa força. Que a gente possa ter certeza que o Senhor é a nossa satisfação nos dias de dor. Que o Senhor é a nossa satisfação em dias difíceis. Porque é o Senhor que importa para nós. Pai amado, que o Senhor nos livre. Nos livre, Senhor, desses desejos, muitas vezes mesquinhos, dessas ambições pequenas, Pai, perto da tua realidade. Eu oro pela minha vida, oro pela vida de todos nós aqui, Senhor, todos que estão assistindo essa transmissão. Senhor, que sejamos como passarinhos que fazem um ninho na tua casa, que possamos, Senhor, nos sentir no teu lar, na tua casa, na tua intimidade, como quem coloca o pé em cima do sofá. Obrigado, Pai amado, obrigado por quem o Senhor é. Amém.